Na capital é a sua comunidade, mas o que é uma comunidade? Hoje eu trago aqui o Luiz Sten, vai falar um pouquinho da comunidade dele. Nesse papo, para mim, é uma referência, né? A gente estava aquecendo aqui a agenda. Vamos falar um pouco do que constrói uma comunidade, o que destrói uma comunidade, quais são as referências de comunidade que ele tem, o que ele pode indicar aí. Mas é interessante a gente entender o que é uma comunidade, né? Comunidade é um agregar de pessoas dentro de um determinado ambiente, seja hoje físico ou de que compartilham comportamentos e consumos. E aí, para isso, precisa ter uma certa identidade, precisa ter uma experiência comum e também compartilhar de uma mesma estrutura. Então, essa jornada de comunidade a gente começou aqui na capital há 7 anos e, logicamente, a gente vai aprendendo com muitos o que é uma comunidade, vai olhando outras comunidades aqui. Vou passar aqui a bola para o Luiz, nada mais melhor do que o termo. Mas, Luiz, fala um pouco da comunidade, do negócio que você representa e o que é uma comunidade para você dentro da sua experiência de negócio. Cara, primeiro, bom demais estar aqui com você, cara. Você que é referência pra mim, né? Quando falo que eu sou referência pra alguém, eu fico até assustado. Falo, agora eu tenho que, aproveitando falar sobre o meu negócio, né, que aí já fica mais fácil, né, enxergar ali a comunidade. Eu tenho uma empresa de esporte, né, uma empresa de futebol. A gente trabalha com atletas de 13 a 23, então é o que foge ali das escolas de futebol tradicionais. E a gente manda atletas para universidades americanas, high schools, clubes na Europa, clubes. E o que a gente tem de comunidade muito forte tem que fortalecer e a gente tem que manter eles o tempo inteiro engajados, né, e constantemente acreditando no processo. E para isso eles precisam ver o todo ali, eles precisam ver que as coisas acontecem e que através daquele ambiente eles conseguem ir para algum lugar. E parte do que eu enxergo como comunidade, né, comunidade na prática, ali tá até em alguma forma na palavra, são pessoas em comum, né, que têm coisas em comum buscando um objetivo em comum. É isso que eu enxergo como comunidade, é o que a gente tem lá. A gente tem uma série de atletas buscando alguma coisa no futebol, que cada atleta tem um perfil, né, cada família tem um perfil, é uma série de pais buscando coisas em comum para os seus filhos, e a gente tem que gerir essa comunidade de pais e atletas para mostrar que, apesar das diferenças no objetivo, eles têm um fato em comum, né? Tem algo em comum ali que é exatamente conquistar, seja uma bolsa nos Estados Unidos, uma bolsa para estudar, seja se tornar profissional no futebol. Então é um pouco disso que eu enxergo, né? Essa busca por algo em comum ali, um objetivo em comum. Então, eu vou pegar essa questão da construção em comum, das pessoas que se identificam, e eu vou para um primeiro eixo da comunidade aqui, que eu acho importante a gente lidar para depois a gente entender ali o que é parte da construção da comunidade. Eu sempre falo que a primeira questão da comunidade é uma identidade própria. O que diferencia isso dentro dos negócios, na minha visão? Sim, você tem várias empresas, vários negócios que são do seu mesmo segmento. Quando a gente trata o nosso negócio como uma comunidade, ele tem uma diferenciação não só pelo modelo de negócio, mas por uma identidade própria. E assim, eu estava brincando com você, mas é um cara que eu sigo muito na jornada de conteúdo que você entrega aí no digital. E você e seu sócio fazem isso muito bem. E eu queria entender assim, o que torna diferente a identidade comunitária entre você, ou a OVT, e os demais concorrentes de mercado. O que você e o seu sócio, como líderes, o que vocês comunicam, o que vocês transmitem como identidade que torna diferente o que você faz na OVT dos demais concorrentes? E isso gera a comunidade no seu entorno. Bom, um dos grandes pontos, né, do que a gente sempre enxerga é que você conseguir ter uma comunidade forte, você precisa de ritos, né? Você precisa ativamente construir ritos e ter e ter pontos de contato entre os membros dessa comunidade. Nesse caso, né, os nossos membros ali internos são os atletas e os membros externos são os futuros atletas e os futuros, de repente, gestores, franqueados, pessoas que querem se conectar com a gente. Então, internamente a gente tem ritos com os atletas. A gente vai ter reuniões específicas com um setor específico só para avaliar o perfil dele ali, momentâneo, e avaliar como foi o mês anterior dele. Mas esse ponto de contato fortalece, mostra que o atleta está sendo visto. Porque esse é um ponto que
que eu particularmente enxergo muito, que é que em uma comunidade, de alguma forma você está lidando com um todo, mas as pessoas que estão dentro daquela comunidade, elas têm que se sentir vistas pelo todo. É até meio... Então é um conjunto, mas as pessoas querem saber que a individualidade delas está sendo tratada. Eu acredito que esses ritos são muito importantes e isso diferencia muito a gente. Então a gente cria ritos ali para ter esses pontos de contato com os membros, com todos os membros da comunidade, pais, atletas, enfim. E no entorno, né, e aí falando do que eu faço na rede social, do que meu sócio faz na rede social, é que de certa forma a comunidade ela precisa ter lideranças, né? Ela precisa ter alguém que as pessoas, alguém que guia essas pessoas. E quem está dentro da comunidade precisa confiar nesses guias, né? Então, muito do que eu posto, do conteúdo que eu busco fazer, são conteúdos que vão transformando ali, que vão transmitindo essa autoridade, né? Então, o que a gente tem é uma empresa de futebol, uma empresa de esporte. Então, o meu conteúdo ele é exatamente nessa linha de negócios e esportes, transmite autoridade, falando, esse cara sabe o que ele está falando, logo ele pode guiar essa comunidade aqui. E o meu sócio, o Thiago, ele veio do futebol, ele era treinador. Então ele fala de mentalidade e negócios. Então porque também as pessoas têm que ver que tem um guia ali da parte mental, porque que hoje é, sei lá, 80% do que torna um jogador de alta performance. Então o que diferencia muita gente é entender essa dinâmica, né, desse segmento específico. Eu vejo uma sinergia entre o que você faz e o que a gente faz aqui na Capital, porque ambos estão num aprimoramento de mercado, né? Então, a gente é um novo modelo de negócio. Assim, eu comparo aqui o Na Capital, ele muito tem a ver com negócios imobiliários. Então, a gente poderia ser mais um espaço de locação, mais um lugar onde você pode fazer a sua reunião. E a gente veio com uma nova abordagem, por isso comunidade faz muita diferença. E eu vejo vocês assim, vocês estão num mercado que lá atrás, né, pelo menos no nosso tempo, era escolinha, ou você ia para um clube formador, mas você não tinha uma jornada educacional. Sim. E aí você hoje, quando eu vejo o Luiz falando assim, sobre conteúdo, sobre marcas, me lembra aqui de imediato, você comentando, né, o rito do Neymar, né, por que faz bem comentar mal do Neymar na rede social, mostrando esse domínio, mostra que, cara, quem está lá nessa jornada, o seu cliente, o seu usuário número 1 ali, que é o atleta em formação, profissional em formação, ele vai ter uma jornada muito mais identitária ou identificada com um negócio do que simplesmente passar pelas mecânicas tradicionais, que era, vou aqui passar um tempo treinando, quiçá ouvir o jogador e tal, mas além da proposta ser uma formação educacional que vocês estão fazendo, tem essa jornada de conteúdo. Então, dentro disso também, assim, hoje vocês atraem muita gente com esse discurso. Então, tem uma audiência muito grande, pessoas querendo entrar nesse modelo, franqueados e alunos. O que você vende hoje? Quais são os produtos da comunidade hoje OVT? Para falar do produto, eu acho que é legal, você trouxe ali o tradicional, o que o futebol fazia, e tem um jeito interessante de explicar, porque todo mundo conhece as escolinhas, aí todo mundo conhece, de vez em quando eu explico o que é OVT, a pessoa ouve e fala, então você é empresário de jogador, que elas trazem porque elas já conhecem, né? Então, o mercado tradicional ele tem o quê? Tem as escolinhas que todo mundo conhece, só que a escolinha vai até o 13, no máximo 14, e depois, olha que interessante, a dificuldade das escolinhas é continuar com uma comunidade forte. Porque até o 14, como você tem muitas escolinhas de futebol que conseguem, os pais estão apoiando os atletas, são crianças, então os pais entendem que faz parte da formação, os pais estão apostando ali que ele pode virar jogador, mas também entendem que a criança tem que estar junto dos amiguinhos. Quando chega no 14, o aluno está chegando no ensino médio. Então os pais, eles param de enxergar o futebol como lazer, como parte da formação e começam a achar que não, se você não deu certo com 14 anos, agora tem que fazer ensino médio. Agora seu objetivo é outro. Então esses pais começam a buscar o futebol, ou eles largam o futebol, ou eles começam a buscar o futebol só com alguma alternativa. Ou você está em um clube, porque você está buscando, sei lá, vai virar o jogador profissional,
ou agora já deu seu tempo. Ele só vai apostar no futebol, só vai insistir no futebol, só vai investir no futebol se ele vê que existe alguma alternativa. Então, a gente tem as escolinhas, e aí voltando para as escolinhas. E aí as escolinhas, elas começam a ter dificuldade de fazer torneios, aí se não tem torneio, não tem olheiro, se não tem olheiro, o atleta não sai mais, aí aquele objetivo já não existe. Então você para a comunidade das escolas de futebol, elas param de conseguir manter alunos porque não tem evento. Mas não tem evento porque não tem aluno. E não tem aluno porque não tem objetivo. Só que não tem objetivo porque os olheiros não têm mais o que assistir. E aí acaba a partir do 14 as escolas de futebol não conseguem manter os atletas. O outro lado que todo mundo conhece do futebol são os empresários. Você tem ali os empresários de jogador que pegam um atleta, investem nele e levam para os clubes. Só que no Brasil, esses caras eles têm que investir no atleta desde cedo, eles não podem assinar contrato padrão FIFA, inclusive, né, na FIFA, segunda FIFA, né, só pode assinar um contrato faltando 6 meses para o atleta completar 18 anos, tem algumas regras nesse sentido. Então o cara investe no atleta, investia, né, porque agora mudou um pouco isso, investia, e aí quando ele chegava lá com 18, na hora de assinar um contrato, ele estava num clube grande, viu um empresário maior e pegava o atleta. Então esse é o mercado de empresário. E aí surgiram os clubes formadores, enfim, aí você vai ter ali o Porto Vitória, que aqui no Espírito Santo é uma referência. A OVT, ela entra no meio do caminho. Ela não é nem clube formador, nem empresário jogador e nem escola de futebol. A gente cria conexões com universidades, com tudo que é possível para o atleta a partir dos 14. A gente organiza essa casa e fala, beleza, então você quer algum lugar para jogar futebol que tem um objetivo? Fala, quero, então é isso que a gente vai te entregar. A gente vai te preparar, então a gente vai captar o atleta que está buscando ainda dar um respiro no futebol, que é alguma oportunidade. Aí a gente vai preparar esse atleta, vai criar um perfil, vai entender o que ele está buscando, o que a família está buscando. Depois que a gente entender isso, já tiver um material mínimo, a gente vai prospectar essas oportunidades de acordo com o que o atleta busca. E depois a gente conseguiu a oportunidade, a gente vai fazer toda a parte de documentação para o atleta embarcar. Então, falando da jornada do atleta e de forma geral, assim, falando do produto AVT, é isso. Inclusive o nome overtime, ele é overtime porque overtime é prorrogação em inglês, né? Então, e de certa forma, para os atletas, a gente é uma espécie de prorrogação. A gente está ali no final da oportunidade dele. Por mais maluco isso seja, né? Porque para um atleta de 16 anos falar que já está decidindo se ele vai tentar ainda ser jogador ou não é uma maluquice, né? Então a gente entrega, o principal produto que a gente entrega para o atleta é a longevidade, é a oportunidade de ele continuar buscando uma oportunidade de uma idade que o Brasil enxerga que não dá mais. Enquanto outros países enxergam que dá. O atleta nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai descobrir se deu ou se não deu com 21 anos, com 22 anos. Em Portugal, a gente tem uma operação agora em Portugal, o atleta, se a gente bate na porta de um clube sub-20, a gente consegue fazer amistoso, consegue botar o atleta fazer avaliação. No Brasil, você nem chega nem na porta. Se ele entrou até os 15 bem, se não entrou, fechou a porta. Exatamente. Então a gente busca, o que a gente faz é exatamente isso, aumentar essa longevidade do atleta e criar a comunidade. Tanto que, lembra dos torneios que eu falei que não dá para ter? A gente tem torneio interno entre os atletas da academia, entre as unidades da OVT, porque já que não tem um ecossistema externo, a gente cria um ecossistema interno e fortalece aquele ecossistema. Legal. É bom fazer algumas analogias aqui, porque quando você foi falando, assim, foi me lembrando, na capital tem similaridades. Analisar a comunidade faz com que você tenha um veio, quando a gente foi provocado a compartilhar essa temática com outras pessoas que têm visões diferentes sobre a comunidade. Isso é muito importante, porque a capital aqui a gente também ficou entre caminho do meio. A gente nem é um café, então, Sim. posso ter um local menos formal para fazer uma agenda, para eu me ocupar no lugar de trabalho. E aí vai um pouco do histórico, né, dos coworkings, que as empresas sempre tiveram as suas estruturas de escritório tradicionais ao longo da história, até que um dia eles tiveram que desmobilizar alguns edifícios e começaram a se reunir e se encontrar nos cafés. Então existe a informalidade, você pode ir ali, pode fazer, você vai ter disponibilidade,
Mas é aquele negócio, né? Se for fazer para sua economia, tomar café todo dia, passar o dia inteiro na cafeteria, não é Não nem dá, né? economicamente viável, se você não for o dono da cafeteria, nem é viável também por causa do conforto da situação. E do outro lado, você tinha a locação tradicional. Então, só que é o seguinte, você entrega na mão ali, você estava falando da agenda do empresário, né? Assim, você entrega na mão, você tem um corretor, tem um proprietário que poucas vezes numa locação comercial você sabe quem é, tem um Sim, corretor, tem um relacionamento com o corretor entregou a chave, se vai faltar papel no seu banheiro, se está faltando café, você pouco maneiro. importa. E aí você vem com o modelo de coworking sendo o caminho do meio que vocês também se propõem no mercado de vocês. E aí surgem desafios, né? É a hora que eu queria entender também os desafios, porque assim, você no final de tudo, eu vou contar uma experiência na capital aqui, você chega e vai pro desafio de você olhar o seu cliente todos os dias. O corretor entregou a chave, foi embora, Acabou. se teve problema ou não, se a internet está funcionando, tudo ele é uma administração sua. Mas o seu desafio às vezes é gerenciar o seu cliente. Até brinquei, né? Às vezes você entrega, hoje eu vejo comunidades de produtos, você pega, vou citar aqui, porque espero que talvez não chegue lá para a Nike patrocinar a gente. Nem seja Pô, ciúme da Adidas também vir aqui patrocinar, mas você pegar qualquer uma marca dessa, hoje você tem um calçado, uma chuteira, enfim, e o cara olha o jogador jogando e ele compra a chuteira com a expectativa de se manter relacionando ali. certo. No nosso mercado, a gente diz assim, o cara termina a aquisição do espaço dele e fica olhando para você, aí, o que eu faço? E agora, né? Mas não era só para trabalhar, não. Existe todo um ritual para ser feito, toda uma jornada de conteúdo que ele tem interesse, as pessoas que ele quer se conectar. Então Sim, você precisa criar uma jornada de experiência, que é a palavra que se tornou muito popular, mas poucas pessoas fazem, sim. desde o onboarding até toda a transição dele ali, saber se ele pode ascender na sua comunidade. Então, tem pessoas aqui, hoje eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa aqui na capital, ela falou bem assim, eu conheci o Na Capital sendo apresentado na Copa e Cozinha de como usava a cafeteira para uma pessoa que eu achava que era do administrativo, mas quando eu fui perguntar à pessoa do administrativo quem era ela falou, não, ela é só cliente mesmo. Então, assim, ela conhece da estrutura porque o Maneiro. rito foi levado a esse... Mas torna-se também um desafio você se relacionar todos os dias, você Sem precisa dúvida. prover soluções. Eu queria ir para essa terceira parte, assim, da comunidade, que é como está a estrutura da OVT como comunidade mesmo, assim. Quando você encerra, eu vou trazer de um problema objetivo, sem ensaio isso, tá? Então, uma pergunta franca. Ok. Então, assim, com o objetivo de você contratei, depois que eu saio da minha jornada de compra ali, eu saio, fui admitido ou não no teste, eu tenho como continuar me relacionando com a OVT? Eu sou preparado para ser um franqueado? Eu sou preparado para eventualmente ter contato ou tem alguns momentos de relacionamento entre os Cara, comunitários ali? sim, mas eu vou te dizer que isso é o mais difícil, cara. Porque, de certa forma, é quase como se você tivesse que administrar uma pessoa que está em outra comunidade já, né? Porque imagina que o nosso atleta, ele sai daqui e vai para a Universidade Americana. A Universidade Americana, eles têm centenas de anos já construindo comunidade, a comunidade universitária, com clubes é até mais fácil. Mas nas universidades, por exemplo, aquele atleta ele já está em outra comunidade, que é aquele ambiente institucional, que é jogar pelo time da faculdade. Só que esse atleta para a gente é muito valioso, porque a gente tem atleta que saiu como atleta, foi para os Estados Unidos, fez faculdade e hoje trabalha com a gente no setor de mandar atleta. Mas ao mesmo tempo tem muitos atletas que vão e eles emergem naquele ambiente e perdem o contato com a gente. Então a gente busca esse contato, porque de certa forma eles têm ali um senso de gratidão, de ter buscado a oportunidade para eles, tentando ainda inclusive descobrir o que a gente faz com eles depois. Porque normalmente as pessoas acham que o mais fácil é você manter
a comunidade ativa com quem está ali, né? O mais difícil no nosso caso é com quem teve o sucesso, porque ele está distante, aí você tem que criar outro mecanismo para ir buscar ele, né? É óbvio que o que a gente faz, os atletas muitas vezes saem daqui, vão para um clube, e aí nesse clube, né, clube de futebol é difícil ser profissional, né, o funil é muito apertado, e aí por conta do contato eles voltam para buscar uma universidade. Então acontece muito isso. Esse contato é relativamente simples de ser feito, porque o atleta ele vem buscar a gente de novo, né? Agora, para o atleta que já teve o sucesso final dele, normalmente que ele considera o final, foi para uma universidade e ficou lá, continuar fortalecendo é muito difícil. Por mais que, né, traga excelentes frutos para a gente, como foi o caso desse atleta, inclusive virou franqueado, cara. É verdade, ele inclusive virou franqueado. Ele foi atleta, foi para os Estados Unidos, fez faculdade, voltou, trabalhou no setor de embarque e se tornou franqueado agora. Legal, legal. Mas, Isso é uma jornada completa de comunidade. sem E dúvida. assim, eu acho que um quadro nosso aqui é Pitaco da comunidade, porque a gente olha para a comunidade olhando muito para a gente. A gente aqui também foram pessoas que passaram aqui como clientes nossos. Duas coisas eu acho que a gente pode compartilhar de aprendizado é usar as pessoas como conteudistas, sim, porque as pessoas querem conhecer a jornada. Eu me lembro lá atrás, eu desconhecia metodologicamente a questão de comunidade, e aí eu comecei a conversar com o pessoal, eu tinha conhecido a IESEC, que é uma instituição que manda também Acho que é de intercâmbio. intercâmbio, tal, estudantil, tem uma troca aí Uhum. entre os países, enfim, uma instituição mundial. E aí eu falava bem assim, e eles vieram me apresentar, tinha um escritório de advocacia à época, e aí eles vieram me apresentar um modelo e eu falei assim, quem é a referência de vocês? E assim, eles não tinham, eu falei, cara, vocês são mundiais, globais, é uma comunidade, eu entendo que vocês são muito ativos, mas é o texto que você falou é muito importante, né? Eu falo bem assim, é o funil ou a montanha, né? Assim, sempre no final da pirâmide, na estrutura triangular, você vai ter menos gente. Mas assim, essas pessoas que são em menor volume são estratégias para mobilizar a base ou o topo, né? Sem Dependendo da dúvida. figura que você utilizar, porque assim, às vezes eu falo de alguns clientes aqui, eu tô porque eu vi fulano ou É, fulana que usava aqui, tal, e aí se você vai ver, essas pessoas estavam nas fotos, na rede social, no conteúdo gerado, eu acho que conteúdo é uma sim. situação principal dessa jornada, e a segunda situação é você montar uma experiência específica de mobilização e engajamento interno, né, com as rotinas. E aí eu sempre acho que clubes de futebol ou clubes de esporte, futebol porque é um esporte mais estruturado para analisar isso, mais associativo, e religiões, igrejas, são boas para a gente analisar isso. Quanto tempo as pessoas tornam torcedores ou fiéis de uma certa fé, e lá no final essas pessoas, além de estarem ali mobilizadas, vão virar diretor de um clube É, associativo, dedicando seu tempo, e às vezes a gente sabe que eu é muito isso. O Google, cara, eu tenho um grande amigo que é nosso cliente aqui também, que ele está no Google, fornece serviço para o Google, acho que vai ter um episódio específico com ele sobre isso, fornece o seu tempo de trabalho dedicado ao Google por ser comunitário. O caraca. que ele ganha? Eu brinco assim, né? Ele ganha uma mobilização mundial de ano em ano, de 2 anos em 2 anos, ele conhece uma sede do Ele Google. ganha acesso à comunidade mesmo, né? Pra ele é Quanto valioso estar isso ali. vale para a comunidade do negócio? E às vezes a gente fala assim, eu tenho tanta dificuldade de mobilizar as pessoas para vender o meu negócio, ou para conseguir mais recomendação, ou para fazer uma determinada atividade. Eu estou dizendo que não é simples não é fácil, né? Uhum. Sim, simples porque é de fácil compreensão, mas é fácil execução no dia a dia. Então, assim, pitaco da comunidade, assim, porque é um aprendizado que você vai falando, serve pra gente. Esse último terço da comunidade, essa membresia, essas pessoas que ficam, criar uma jornada para ele, às vezes diminui o seu CAC Sem dúvida. ou,
ou faz com que você tenha uma nova qualidade de produto, enfim. Mas caminhando aqui o nosso papo sobre a comunidade, parte final, queria entender assim, duas perguntas rápidas que a gente introduziu aqui no começo, que são: o que constrói uma comunidade para você? Depois eu retorno para entender assim, o que destrói uma comunidade na sua visão. Ok. Um dos primeiros pontos ali que eu enxergo é, de alguma forma, as pessoas, é o exemplo que você deu do Google e as pessoas têm que sentir que elas estão ganhando alguma coisa por estar na comunidade. Elas estão ganhando visibilidade, elas estão se divertindo, mas a diversão por si só ainda é pouca. Eu acho que elas têm que sentir que elas estão ganhando alguma coisa por estar ali. Elas estão ganhando contatos, elas estão ganhando possibilidade de vender o produto delas no futuro. É claro que no nosso caso não é bem isso, né? Mas elas têm que sentir que elas ganham alguma coisa por fazer parte. E isso, às vezes, está muito na narrativa do líder, como que o líder transmite essa sensação de ganho mesmo, ou mostra para as pessoas, ensina para elas como elas vão ganhar por estar dentro da comunidade, enfim. E o que destrói a comunidade, eu acho que é falta de ritos. Acho que falta de rito destrói a comunidade porque ela vai se tornando morosa e as pessoas param de enxergar, porque uma coisa que é fundamental na comunidade é você ter uma figura de liderança, né? E a liderança, ela move as pessoas, ela faz com que as pessoas se movimentem. Muitas vezes ela nem precisa falar muito, mas ela de alguma forma consegue articular para que as pessoas se movam. Quando você começa a perder esse movimento da comunidade, ela vai devagar se destruindo. E dificilmente ela se destrói muito rápido, né? Eu enxergo que ela vai se destruindo devagar. E falta de ponto de contato, de você ter ritos claros ali para validar aquele contato, para as pessoas se programarem para aquele ponto de contato, para garantir que todo mundo sabe o que vai acontecer em algum nível ali, eu acho que isso é o que destrói uma comunidade. E se eu fosse, assim, logicamente na sua referência de comunidade, sem jogar dentro de casa, não vale na capital, não vale outras coisas, assim, queria entender assim, quem é uma referência de comunidade para você? Qual é uma referência de comunidade? E o que você vê de ponto alto nessa comunidade que é referência para você? Cara, vamos lá. Quem é referência de comunidade forte pra gente ali? Deixa eu pegar um exemplo, até fugindo do... Vou tentar fugir do esporte, tá? Porque senão fica... Não é que fica fácil, né? Eu vou acabar... Ou eu vou falar de concorrente. Falar, pô, aquele concorrente Também não é ruim, não. é bom, né? Cara, eu enxergo... de certa forma, eu admiro ali... Eu vou falar de forma genérica, não vou falar de um específico. Mas, de certa forma, eu admiro quem consegue manter essas comunidades online que a gente tem hoje. Porque a sensação que eu tenho é que quando você tem a comunidade presencial é de certa forma uma coisa que eu domino. E eu tento pegar como referência não quem já faz o que eu faço, é quem faz uma coisa que eu não faço. Então, porque eu quero aprender com aquelas pessoas. Eu vejo, cara, eu não lembro agora o nome do influenciador, mas eu vejo pessoas que conseguem movimentar dezenas, milhões às vezes, por ter aquela constância na rede social, por ter constância no online ali. Eu acho que esses influenciadores, eles têm uma capacidade de movimentar as pessoas que sabe quando dá aquela agonia, você fala, cara, eu não faço a menor ideia do que ele está fazendo. Eu não sei se isso entra como referência, né? Porque de certa forma, referência, você sabe o que a pessoa está fazendo, você só admira, enfim. Mas eu gosto de acompanhar, eu quero aprender, eu acabo acompanhando muito, tentando replicar um pouco do que faz, porque referência é meio que isso, né? Você olha, se espelha e tenta copiar. Essas pessoas que têm esse movimento do online, porque é algo que eu ainda não... eu ainda estou no desafio de fazer bem feito, né? E você me lembrou de uma... Agora vai me fugir o nome da influenciadora local, atriz, uma humorista, Lara Santana. Eu vi essa menina fazer um dos gestos mais significativos. Minha análise é mais chata, ferramental de comunidade mesmo. Todo mundo conhece ela pelo conteúdo que ela gera, ela tem um engajamento alto nas redes sociais, a gente vê isso. Mas ela conseguir fazer, eu acho que os aniversários dela, mobilizando as marcas no entorno, porque todo mundo
sai pedindo uma permutinha para lá e para cá para conseguir entregar. Mas para a marca valorizar e estar ali dentro, embarcar do jeito que ela conseguiu embarcar, você vê que tem uma construção comunitária, assim, entrando muito dentro daquilo que você trouxe ali, e é muito do digital, né? Então, assim, ela é um produto eminentemente digital, de conteúdo, enfim. Então, só para corroborar a experiência que você trouxe, isso foi um caso interessante para a gente. Cara, tentando dar um exemplo específico, assim, né? Eu vejo, não sei se você conhece, cara, o Leandro Davaros. Sim. Sabe? Sim. Cara, é um produto financeiro, é um produto digital na maior parte, mas, cara, em algum nível, a autoridade que ele sempre passou ali nos conteúdos, a autoridade que ele sempre passou nos cursos, na qualidade daqueles cursos, o sentimento que eu tinha era de fazer parte de uma comunidade, e olha que não existia nada de comunidade. Era o sentimento de, pô, eu descobri aqui um conteúdo, um jeito de agir na internet que eu me identifico. E aí, por me identificar, eu já virei quase um evangelizador do cara. Falei, cara, esse cara aqui é fera. Acompanha o canal dele. Falei, vou fazer conteúdo. Como? Desse jeito aqui, ó. Tanto que eu comecei a fazer os conteúdos eram muito parecidos, né? No que ele fazia, de desenhar. Porque eu falei, cara, isso é o que eu enxergo. E aí passou um tempo, ele fez uma comunidade com cara de comunidade, clube dos empresários e tal, porque ele foi construindo isso e estava na cara. E aí quando você vê ali os membros dessa comunidade, você fala, pô, tinha uma galera que se sentia como eu me sentia, sem necessariamente eu precisar estar dentro de um grupo de WhatsApp para aquilo, né? Então tentando trazer uma referência, tentando citar um nome aqui, pô, e de certa forma, olhando também em retrospectiva, cara, o que ele vendesse eu estava comprando quase. Porque ele conseguiu transmitir a autoridade, ele conseguiu transmitir, quase uma, não é nem seriedade a palavra, mas é autoridade mesmo. Conseguiu falar, cara, eu vou te ensinar de um jeito que ninguém ensina. E ele conseguiu trazer uma galera que conseguia enxergar ele desse jeito, sem precisar necessariamente ali do grupo do WhatsApp, que é o que todo mundo enxerga, né? Que é o tal é só ferramental. Que é só ferramental. Mas é isso, mestre, assim, temos um prazer aqui de receber você. Papo franco e aberto sobre comunidade, entender que comunidade é aquilo que a gente acredita, pratica. Aqui a gente chama a nossa comunidade de coral, né? Então, coral na capital são as pessoas que estão nesse arranjo comum, igual você falou, de conviver e compartilhar ambientes, experiências. A gente tem o prazer de não só ter como amigo, mas também estar aí junto com a gente, de vez em quando traz a equipe aí para os treinamentos e para as agendas, para os rituais que vocês têm. E queria deixar o convite estar mais vezes aqui com a gente. Queria que você deixasse uma mensagem final sobre o que você entende como comunidade no seu conceito e falar aí também as redes que vão estar aí distribuídas da OVT. Ok. Primeiro falando sobre o que eu enxergo sobre comunidade, falando dos frutos da comunidade, a gente é fruto de comunidade, né, cara? Eu estar aqui hoje é um dos grandes frutos, que é a construção, que participar da comunidade e que a comunidade do Na Capital, inclusive, trouxe, foi exatamente a gente estar aqui, a gente poder se relacionar. Inclusive, você está devendo a visita lá na OVT também. Eu já vim aqui muitas vezes, você não tem ido lá nenhum. Mas eu enxergo que é exatamente essa capacidade de unir pessoas com um objetivo em comum. E, de certa forma, não é nem às vezes um objetivo declarado, né? A gente se conectou muito pela vontade de empreender. Então, a gente esteve em um ambiente que conectou em alguma comunidade, que conectou os nossos sonhos, os nossos objetivos, que era empreender. Então, a comunidade, ela para mim, é isso, né? Conectar pessoas que têm essas aspirações parecidas. Sobre a OVT, o nosso Instagram é @OVTAcademy, esse é o Instagram nível Brasil. Eu acredito que hoje em dia a gente fala só Instagram, né? Não precisa mais falar site, não sei o quê, porque você vai no Instagram, você já vai para todos os outros. Mas é legal também porque lá a gente vai falar dos atletas, vai falar dos casos de sucesso, a gente faz live diária, de 15 minutinhos, mas faz live diária para engajar a galera, e é maneiro já que a gente está falando de comunidade, a galera entrar lá também. E o meu Instagram pessoal é @LuizGesten. Lá eu falo de negócios relacionados ao esporte. Eu não fico falando só de OVT, exatamente porque o objetivo é ali trazer pessoas também que têm interesses similares aos meus, né? Que é negócio e esporte. Então,
Prazer, mestre. Prazer estar aqui Sempre com bom a estar aqui com gente. você. Você Conta com a bravo gente demais. aí nessa jornada de comunidade e vamos em frente. Fechou, vambora. É isso.